Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo professor Júnior e estarei com vocês com a matéria de ciências a partir de então. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre os hábitos alimentares. Mas, para falar dos hábitos alimentares, precisamos de recordar algumas coisas, né? Como, por exemplo, você lembra que o nosso organismo ele gasta energia sempre que você faz alguma atividade, como, por exemplo, brincar, correr, pensar, ou até mesmo falar, não é? E essas energias são gastas para poder fazer o funcionamento do nosso corpo, ok? E aí, como nós conseguimos essas energias para poder gastar com nossas ações? Você deve lembrar disso também, né? O nosso corpo ele está constantemente gastando energia, e lógico, também está constantemente recebendo essa energia. E como essa energia chega até nós? Através de um processo que nós fazemos todos os dias, que seria a alimentação. Toda vez que nós nos alimentamos, nós produzimos energias para gastar com nossas atividades. Isso você lembra, com certeza, né? Pois todos os dias nós fazemos essa ação que é comer. Uma coisa que deve ser falada para você hoje, que para você não esquecer nunca, é que a alimentação ela é necessária, mas também tem que ser equilibrada. A gente não pode simplesmente sair comendo qualquer coisa. É por isso que a nossa aula de hoje vai ter como base a orientação de como você fazer uma alimentação ideal, tá? Ao primeiro momento, nós temos que a alimentação deve ser completa e equilibrada, tá? Completa porque nós temos que ter uma boa alimentação rica em várias coisas e equilibrada porque temos que ter também uma grande variedade de substâncias. E para lembrar, como vocês já viram em outros momentos, né, nós precisamos para o nosso corpo diversas substâncias. Entre elas nós temos o carboidrato, a gordura, a proteína, a água, as vitaminas e os sais minerais, né? Eu queria recordar para vocês também que esses elementos, essas substâncias, estão presentes em nossas alimentações. E eu queria também que vocês voltassem um pouquinho no tempo para lembrar o que são carboidratos e o que são esses outros, tá bom? Os carboidratos, por exemplo, eles são as maiores fontes de energia que o nosso corpo possui, né? Onde ele pode ser encontrado, para que ele serve e por que nós temos que adquiri-lo. Esses carboidratos são encontrados em diversos alimentos do nosso dia a dia. Logo, esses alimentos também devem ser controlados. Por quê? Existem dois tipos de carboidratos. Os carboidratos do tipo saudáveis e os menos saudáveis. Os dois podem ser consumidos, porém, um em grande quantidade e outro em menor quantidade, tá? Eu irei falar um pouco sobre esses dois carboidratos agora para você poder recordar, tá? Onde encontrar esses carboidratos? O carboidrato do tipo bom. Nós temos aqui os pães integrais, os cereais integrais, os vegetais verdes e as frutas frescas. Já aqueles que são menos saudáveis, que também são considerados como carboidratos ruins, que na verdade eles são menos saudáveis que os outros, eles podem ser encontrados em vários outros alimentos. E até aqueles alimentos mais saborosos, como os açúcares, os doces, as sobremesas, refrigerantes e pães brancos, tá? Agora, qual é a grande diferença entre um carboidrato bom e um carboidrato ruim? É exatamente esse ponto que você deve estar com muita atenção. O carboidrato do tipo ruim, que é o menos saudável, é aquele que produz uma boa quantidade de glicose no seu sangue. E o que seria essa glicose? Seria uma substância química que fornece energia para o seu corpo. Quanto mais você tiver, mais energia você vai ter. Porém, quanto mais você tiver disposto no sangue, pode trazer para você alguma complicação, que são os problemas voltados para a saúde, tá? E esse carboidrato, quando muito ingerido, ele pode causar em você, por exemplo, uma doença chamada diabetes, né? A diabetes, como todo mundo conhece, é aquela doença que o pessoal fala que é a doença do açúcar, né? Por quê? Porque quando você está com diabetes, é porque existe muita glicose, que é aquele carboidrato lá, que fornece muita energia para o nosso corpo, disposta no seu sangue. E o nosso organismo ele trabalha o tempo todo para fazer com que essa açúcar ela vá para dentro da célula. Mas quanto mais você come, mais você produz e mais difícil fica para trazer essa substância para dentro das células, ok? Então, quando o seu organismo não consegue mais fazer isso,
você adquire uma doença chamada diabetes, que, como todo mundo sabe, ela aumenta o seu apetite, como consequência de estar com muito açúcar no corpo, emagrecimento, muita sede, muito cansaço, e um dos grandes sinais da diabetes seria o aumento da quantidade de urina. As pessoas que estão com diabetes, ela produz muita urina, inclusive esse açúcar aqui, que é a glicose, está presente na urina das pessoas que estão com diabetes, porque tem muito açúcar acumulado, ok? Um outro carboidrato, um outro nutriente que você precisa também adquirir na sua alimentação são as gorduras. Há pessoas que acham que as gorduras não prestam, mas as gorduras também chamadas de lipídios têm um papel muito importante para a gente. Além de fornecer a energia suficiente para o nosso corpo, ela também vai ajudar na absorção de outras substâncias, como, por exemplo, a vitamina. Essas gorduras, assim como os carboidratos, elas se dividem em duas partes, as saudáveis e as menos saudáveis. E, como sempre, as menos saudáveis são aquelas que são mais saborosas. Concorda comigo? Por exemplo, as frituras, o chocolate, os sorvetes, são aquelas que estão muito ricas em gorduras menos saudáveis. E as mais saudáveis são aquelas que estão nos alimentos não tão comuns ou até mesmo muito presentes na nossa vida, como, por exemplo, o ovo, o salmão, o abacate, o azeite, entre outros. Agora, também vale lembrar que quando você adquire demais essas substâncias, como, por exemplo, a gordura não saudável, vai haver consequências assim como os carboidratos, né? Por exemplo, a doença que pode ser adquirida através da alimentação não saudável quanto às gorduras, que são aquelas que estão nas frituras, nos doces, é uma doença muito não comum, tá? Por exemplo, é a doença chamada DAPI, que significa doença arterial periférica. E o que é essa doença? Seria justamente o acúmulo de gordura entre seus vasos sanguíneos. E o que são vasos sanguíneos? Vamos recordar rapidinho aqui. São três: artéria, veia e capilar. No caso dessa doença, ela acontece nas artérias, aquelas que transportam o sangue do coração, tá? E nós temos aqui o seguinte: quando você se alimenta demais com gorduras que não são do tipo boa, acaba entupindo essas veias. De que forma? Ela vai se acumulando nessas artérias, impedindo que o sangue passe com facilidade. E quais são as consequências disso? Seria justamente impedir que o sangue chegue até um órgão que necessita dele para levar seus nutrientes, podendo levar à causa morte desse órgão, ok? Uma outra substância também que é necessária seriam as proteínas. Essas aqui, assim como os outros, também fornecem energia. Porém, elas também têm um papel fundamental, que é a formação de alguns tecidos do nosso corpo, como, por exemplo, os músculos e os ossos. E também ajudam lá no transporte das vitaminas, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre elas, que são muito importantes para a nossa alimentação. Essas proteínas podem ser de dois tipos. Não vai ser a boa e a ruim. Vai ser a proteína animal e a proteína vegetal. A animal, como o próprio nome já diz, você encontra em carnes que são derivados de animais, ou até mesmo coisas que surgem do animal, como, por exemplo, o ovo e o leite. E as vegetais é que você encontra lá naqueles alimentos que são de vegetais, como, por exemplo, os grãos, no caso, o feijão, nozes e a quinoa. E aí chegamos, enfim, até a nossa tão querida e tão esperada vitaminas e sais minerais. As vitaminas, que são muito famosas, né? Nós sabemos que existem muitos tipos de vitaminas e ouvimos o tempo todo que a vitamina faz parte da nossa alimentação. Ali naquela fruta tal tem uma vitamina assim, naquela comida tal tem uma vitamina assada. Ou seja, quando você vai falar de vitaminas, é até um pouco mais fácil. Por quê? As vitaminas são nutrientes também que vão ajudar na nutrição do nosso corpo. Porém, não fornecendo energia, e sim facilitando o fornecimento dessa energia, tá? Então, as vitaminas e os sais minerais, eles são nutrientes que nos ajudam a ser saudáveis e que o corpo possa realizar atividades vitais. Bom, atividade vital é preciso explicar. Por quê? Quais são as atividades vitais para o nosso corpo? Aquelas que sem elas nós não estaremos vivos, como, por exemplo, bater do coração, a respiração, a circulação do sangue, e as vitaminas atuam diretamente nisso, assim também como os sais minerais.
Só para recordar a você, as vitaminas, elas são de vários tipos, vitamina A, vitamina B, vitamina C, D, E, são inúmeras. Os sais minerais também, nós temos o magnésio, o ferro, o potássio, entre outros, tá bom? Agora eu irei falar um pouco mais sobre as vitaminas e falar um pouco, na verdade, sobre suas funções, né? Por quê? Porque essas vitaminas, elas estão presentes durante o nosso todo o corpo e têm funções extraordinárias, que sem ela, nós não iríamos conseguir manter a vida continuada. Por exemplo, promover o funcionamento adequado dos músculos, tá? Existem vitaminas que atuam diretamente na composição e fortalecimento dos nossos músculos. Nós temos o favorecimento do crescimento de pele, de cabelos e unhas também, garantir um bom funcionamento do sistema nervoso e do sistema imunológico. O que seria sistema nervoso e o que seria sistema imunológico? O sistema nervoso é aquele que coordena o nosso corpo. Por exemplo, o cérebro manda informação para o corpo. Isso é sistema nervoso. E sistema imunológico é aquele que defende o nosso corpo contra invasores, como, por exemplo, vírus e bactérias. Memoriza aí. Sistema imunológico é aquele que defende o nosso corpo. E as vitaminas trabalham diretamente nesse sistema para nos manter sempre protegidos. Prevenir doenças, principalmente como, por exemplo, a anemia, provocar o crescimento adequado. Você que está aí assistindo essa aula, provavelmente está em fase de crescimento. Logo, você precisa também ter uma alimentação ideal em vitaminas para que o seu crescimento aconteça de forma regular. Ok? Então, preste atenção aí na nossa aula, que pode ser muito útil para você. No caso, eu selecionei uma vitamina só para falar, porque são muitas vitaminas e não iria dar tempo. Logo, a vitamina C, que é a mais conhecida de todos nós. A vitamina C, ela está conosco auxiliando em vários pontos do nosso corpo. Por exemplo, auxilia no combate à anemia, pois ela auxilia na absorção de ferro. Nós temos ela aí mantendo a pele jovem. Veja a minha pele como é perfeita, porque eu simplesmente tomo muita vitamina C, ok? Temos ali também, fortalece nosso sistema imunológico. Mais uma vez, ó, sistema imunológico serve para quê? Proteger o organismo. Então, quanto mais vitamina C você estiver adquirindo, mais protegido contra doenças você está. Auxilia nas funções do fígado, protege o cérebro e ainda ajuda também na perda de peso, ok? Escolhi também falar um pouco sobre os sais minerais, que nesse caso aí são inúmeros e tem várias também, várias funções. Selecionei algumas para que você conheça um pouquinho mais sobre ele. Por exemplo, condução de impulso nervoso. Mais uma vez a palavra nervoso. Para que serve o sistema nervoso? Levar a informação do cérebro para o corpo, ok? Formação de dentes e ossos. Os ossos são formados constantemente, são recuperados constantemente, na verdade, e esses ossos necessitam de um sal mineral chamado cálcio, outro também chamado de potássio. O processo de respiração celular. O que seria esse processo de respiração celular? Seria um processo em que o seu corpo produz energia. Olha só, tudo se encaixando agora. O teu corpo está para produzir energia, precisa se alimentar, para que a sua célula produza energia para você. Então, tudo se baseia na alimentação e na tua única célula, tá bom? A coagulação, que seria aquele sistema que evita você perder sangue com facilidade e ainda manter o equilíbrio osmótico. Uma palavra até diferente, que é equilíbrio osmótico. E o que significa? Esse equilíbrio osmótico significa a quantidade de água que está dentro do teu sangue, dentro do teu corpo também, ok? E isso é feito regulado pelos nossos sais minerais. Como eu não posso falar de todos os sais minerais, porque são muitos, eu escolhi o ferro para falar com vocês rapidinho aqui e dizer que a função dele está voltada à circulação sanguínea, tá? A oxigenação do nosso corpo. Como assim? Quando você respira, existem algumas células que vão buscar o oxigênio. E sem a presença do ferro, elas não iriam conseguir, tá? E onde eu posso encontrar esse ferro? Em alguns alimentos muito fáceis, como carne, algumas folhagens e também ovos. E aí, a ausência desses dois que eu acabei de citar, que são a vitamina C e o ferro, no teu organismo, pode trazer algumas complicações. Como, por exemplo, uma doença chamada escorbuto, que é por falta de vitamina C. Não é uma doença muito comum, tá? Uma doença muito rara, mas quando o nível de vitamina C está muito baixo, você acaba desenvolvendo essa doença que atinge principalmente a sua parte bucal, que seria justamente lá nas gengivas. Ela causa hemorragia nas gengivas, deixando você muito vulnerável a outras doenças. Lembre-se, vitamina C auxilia no sistema imunológico, que é aquele que defende o teu corpo. Quando está baixo, ele começa a trazer complicações para vocês.
Na falta do ferro, nós trazemos uma doença que é muito comum, né? Até muito conhecida, que seria a anemia, que é aquela doença que você sabe que é a falta de ferro no seu corpo. Logo, nós teríamos aqui, ó, como característica de uma pessoa que está com anemia: a pele pálida, falta de ar, mãos e pés frios, indisposição, que seria aquela sem vontade de fazer alguma coisa, no caso, aquela preguiça eterna. Nós temos dor no peito e também dor de cabeça, tá? E não podemos deixar de falar um pouco sobre a água, tá bom? Essa água, ela é tão importante quanto os alimentos que produzem energia. Por quê? Para produzir energia, é necessário que a água esteja nesse processo. E aí ela tem um monte de funções. Vou citar algumas rapidinhas para vocês aqui, para não deixar passar. Por exemplo, ela regula a nossa temperatura do corpo, ela dissolve outras substâncias, por exemplo, como aqueles sais minerais. Para poder deslocar de um canto para outro, é necessário que tenha água no seu sangue, tá bom? Nós temos ali proteger o nosso corpo, né? Constantemente, como por exemplo também produzir o líquido amniótico. Esse líquido é aquele produzido pela mãe que está grávida para proteger o bebê na sua barriguinha, ok? E temos também ainda que ela vai trabalhar como lubrificante, produzindo lágrimas e salivas, tá bom? A água não para por aí, por quê? Como ela é muito importante, nós temos que lembrar que o nosso corpo é repleto de água. Cerca de 75% do nosso corpo é somente água. Agora, em alguns órgãos podem chegar até mais que isso, como por exemplo, o fígado e o pulmão. Eles são constituídos de 86% de água e o resto seriam outras substâncias, tá? Como você vê, o nosso corpo precisa de muita água para funcionar. É por isso que você precisa adquirir água constantemente todos os dias, de forma ideal, tá? Não de forma exagerada, porque até água demais faz mal. E aqui tem uma tabela mostrando quanto de água cada pessoa deve beber. Por exemplo, uma pessoa que tem 36 quilos, ela deve beber em média 1 litro de água por dia. Quanto mais pesado for, mais água tem que beber, ok? E aí, a falta de água no nosso corpo pode trazer muitos problemas, como por exemplo, dor de cabeça, perda de memória, cansaço e humor. Nós temos aqui também, por exemplo, a pele ressecada, que é um dos principais sinais. Quando a pessoa está com baixo nível de água, ao passar a unha na pele, acaba trazendo ali aquelas manchinhas feiozinhas, e isso é um sinal que o seu corpo está com baixo nível de água, tá bom? E aí, para a gente finalizar, eu trouxe aqui a nossa pirâmide alimentar, que é conhecida por muitos, né? Que ela mostra a você o consumo de cada coisa que você deve fazer. Por exemplo, a água deve ser consumida em grande quantidade, assim também como praticar esportes, né? E aqui os alimentos que são aqueles desde muito energéticos a energéticos extras, que são aqueles que eu falei que não são os bons carboidratos, tá bom? Mas aí você deve fazer um alimento balanceado, porque você também não pode comer demais somente energéticos e deixar aqueles reguladores, por exemplo, as vitaminas de lado. A nossa refeição tem que ser feita totalmente equilibrada. E aí não acabou, né? Fica um desafio para você aí em casa, tentar montar um cardápio com o que você tem em casa. Um cardápio ideal. Que cardápio seria esse? Eu trouxe um exemplo. Nós teríamos aqui um prato de uma pessoa que esteja se alimentando de forma boa, né? Ideal, ela tem que ter 50% da nossa alimentação tem que ser vegetais e tem que ser também composto por verduras e legumes, tá bom? E aí 25% de proteína, lembra das proteínas lá em cima? E 25% de carboidratos. Esses carboidratos, que são dois, tá? Carboidrato do bom e do ruim. Mas você pode usar os dois, porém o ruim em pequena quantidade e o bom em grande quantidade, ok? E aí fica o desafio, será que você consegue? Pode fazer isso no caderno mesmo, montar lá com você, escrever o que você iria comer, tira uma foto e manda pra gente, ok? E aí ficamos por aqui.